Olá, seja muito bem-vindo a mais um novo vídeo do canal. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal da PC Fernanda Freitas, vulgo eu te indico a fazer essa ação preciosa, não só para me ajudar, mas para estar também contribuindo a trazer novos olhares para sua vida, para aquilo que você coloca em prática. Bom, gente, hoje eu vou falar de um assunto importantíssimo, tá? Para nossa saúde mental, que é o quê? O hábito de stalkear. Bom, gente, eu acho que é quase que impulsivo, involuntário, aquela vontade, aquela necessidade de stalkear ali a pessoa que a gente tem interesse. Só que quando isso se torna algo constante, intenso e que causa certo desconforto, a gente precisa analisar qual é o viés dessa ação, o que eu estou buscando diante daquilo. Será que é só mesmo uma curiosidade? Ou eu estou totalmente dependente aí desse controle subjetivo? Por que subjetivo? Porque a partir dessa ideia de controle, de ver o que o outro está expondo na rede social, o que o outro está fazendo, curtindo, seguindo, eu vou ter a minha própria ideia daquela pessoa sem que ela me passe isso, né? Ou seja, eu vou ter ali a partir de uma visualização, de uma curtida, de um seguidor, uma seguidora, eu vou ter uma visualização, talvez, do que supostamente aquela pessoa deseja, do que aquela pessoa espera. Não é bem assim? Tanto que eu vejo que muita gente, né, principalmente dentro de um relacionamento, acaba criando esse hábito de stalkear justamente para ter um parâmetro de comparação. E aí que mora o perigo. Por quê? Porque a partir desse ponto, quando eu busco, né, ter esse parâmetro, eu tô ali anulando a minha individualidade. Tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que eu represento, tudo aquilo que eu sou como alguém que está num relacionamento. Eu sempre vou estar utilizando esse parâmetro, né? Poxa, fulaninho seguiu, curtiu a foto da fulaninha. Então talvez ela tenha isso, aquilo que eu não tenho. E o que vai ser? Isso vai acabar o quê? Uma pequena dúvida, um pequeno hábito vai acabar causando as minhas questões, né, sobre a minha insegurança, sobre a minha subjugação, sobre a minha compreensão, sobre a minha suficiência dentro de um relacionamento. O que eu vejo por aí é que esse hábito, né, que é automático, quando a gente está falando de um hábito automático, é aquele hábito, aquela situação que a gente faz com muita frequência sem se dar conta do que estamos fazendo. Por exemplo, lavar uma louça. Quando a gente vai lavar uma louça, a gente está totalmente no hábito ali do modo automático, porque a gente precisa fazer aquilo com frequência. Mas é um modo automático saudável. E, contrapartida, temos o modo automático disfuncional, que não é saudável, que é justamente praticar, colocar em prática essas ações que vão gerar um desconforto, que vão reforçar crenças negativas sobre nós mesmos, né? Principalmente quando a gente associa isso à comparação. Ah, Fernanda, mas o meu parceiro, ele segue, ele curte fotos de mulheres de biquíni, de não sei o que, ele curte foto da ex, beleza? Você já constatou esse fato. Isso é um fato. Ele faz isso. A partir disso, você já viu o que você tinha que ver. E se for do seu interesse, se for algo que você julga como uma necessidade, né? Você pode levar isso até ele. Ah, Fernanda, eu já levei, mas ele não me entende. Ele continua fazendo. A partir do momento que a gente leva uma questão para alguma pessoa, ela vai ter a responsabilidade, o controle pessoal dela de decidir acatar ou não a nossa queixa. A partir do momento que ela decide não seguir ali o que você propôs ou não ouvir a sua queixa, você tem a escolha de quê? Permanecer ou se retirar. Mesmo não concordando com algo, não adianta a gente nos colocar numa situação de exigência, né? Eu acho que fica um pouquinho chato quando a gente passa a exigir demais. Eu vou exigir que o meu parceiro, que a minha parceira não curta fotos de homens, de mulheres e disso e daquilo. Você pode comunicar o seu incômodo, tá? Eu acho justo numa relação você abrir uma insegurança sua, você comunicar ao seu parceiro que aquilo te incomoda, mas nunca no tom de exigência. Porque a partir do momento que a gente exige, a situação, o envolvimento, o romance, ele deixa de ser o quê? Genuíno, né? Natural, ele passa a ser uma cobrança. E assim, eu acho que o fator extremo que acaba com as relações hoje em dia, gente, é a sensação de cobrança que o outro tem. Além de, por que isso vai ferir o relacionamento? Porque vai existir a parte que se sente cobrada e a parte que se sente inferiorizada por estar nessa posição de cobrança. Poxa, eu tenho que cobrar afeto, eu tenho que cobrar amor, atenção, respeito. Beleza, você comunica
E o que você precisa entender se você permanece nessa relação? Que agora só te resta aceitar. Aceitar que é dele curtir fotos, aceitar que é dele seguir ou dela, tá, gente? Eu sempre tô falando aqui no masculino porque eu sou mulher, então eu acabo puxando pra esse lado de falar, né, do parceiro masculino. Mas isso a gente pode colocar em ambos os sexos, tá? Se você é homem, é só você inverter aí. Beleza? Então, se eu estou nessa relação, eu já comuniquei a minha queixa, a pessoa não atendeu, a pessoa escolheu não atender, aí entra a minha decisão, a minha escolha, o que é meu. Eu acho que eu sei lidar com isso? Se eu verdadeiramente sei lidar com isso, consigo lidar com isso, eu saio dessa posição de espera, de queixa, de exigência e eu parto para um processo de aceitação. Eu aceito que o outro é assim e eu aprendo a lidar com o outro. Isso vai envolver qualquer aspecto, tá, gente? Quando a gente fala de uma traição, quando a gente fala de um conflito ali amoroso, familiar, social, profissional, a gente tem que ter essas duas opções bem específicas na nossa mente. Aceitar e aprender a lidar ou me retirar. É claro que o amor, ele acaba distorcendo, sendo um processo um pouco mais delicado do que os outros aspectos da nossa vida, porque ele envolve um sentimento, né, muito intenso, muito real ali por uma pessoa. Então, quando essa pessoa não retribui aquilo que a gente coloca, eu sei que acaba gerando um desconforto, mas se a gente não consegue entender que o outro também precisa ter as suas escolhas, sendo essas escolhas julgadas como certas ou erradas, é um direito dele, né? É um direito dela. E cabe a nós concordar ou não. Assim como é o direito do outro escolher o que faz com a vida dele, também é o nosso direito escolher o que a gente faz com a nossa vida. Só com tudo isso, o que eu quero falar para vocês é justamente que o hábito de manter a profissão stalker, ela não vai ajudar você a solucionar, a controlar os problemas do seu relacionamento. Você saber quem fulaninho segue, quem não sei o que, quem curte, não vai resolver esse conflito que talvez esteja aí refletindo em duas situações. Numa insegurança pessoal, tá? Essa insegurança é minha e eu preciso trabalhar comigo mesma. Ou eu estou falando do quê? De uma defesa. E aí que entra também, novamente, a questão do perigo. Se eu vejo que o outro me causa insegurança por conta de ações dele, se ele é uma pessoa que não tem o respeito que eu julgo necessário num relacionamento, não adianta eu ficar batendo cabeça, né, gente? A gente precisa nos colocar no nosso lugar, tá? Então não é somente a questão de uma curtida, de seguir alguma pessoa aleatória, não é essa a questão, o X do problema. A questão maior vai estar justamente na relação de confiança que você tem com essa pessoa. Se você tem uma relação estabelecida aí que tem confiança e respeito, não tem por que continuar, né, enchendo esse tanque de desconfiança, insegurança e, consequentemente, ir lá stalkear a rede social do seu parceiro. Não tem contato com a realidade essa ação. E aí quando a gente enxerga que, poxa, a pessoa, ela curtiu a foto de alguém, mas ao mesmo tempo ela me passa determinada confiança, eu não posso pegar essa situação e criar um cenário irreal, e criar um cenário fantasioso. E aí, o que a gente faz? A gente tenta, né, parar, ter um momento nosso, porque assim, quando a gente tem um conflito, a gente quer fazer o quê? Ir lá no outro e acusar, e criticar, e ó, você tá errado, você tá isso. Sendo que a postura do outro automaticamente vai se entrar no modo defesa. Essa pessoa não vai escutar nada do que você tá falando. Então, assim, o primeiro ponto, se eu tenho esse hábito de stalkear, o que eu preciso fazer? Primeiro, analisar o que eu espero dessa ação, o que eu quero encontrar stalkeando alguma pessoa, o que eu quero achar naquilo. Segundo, o que isso me causa? Se não me causa nada, então isso não é um hábito disfuncional, é só um passatempo. Mas se isso me causa um desconforto emocional, uma insegurança, eu preciso reconhecer e assumir isso em mim. Terceiro, observar se essa ação, se essa desconfiança, se essa busca, ela parte de uma insegurança minha ou de uma ação irresponsável do outro, que prejudica a nossa relação como um todo. Isso também, gente, é muito importante, precisa ser bem claro aí para quem tem esse hábito. E por último, a comunicação, né, gente? Eu passar pro meu parceiro, ouvir o ponto de vista dele e aí sim ter, né, a consciência e decidir se é algo que eu posso aprender a lidar, se é algo que ele pode aprender a lidar ou se é algo que eu realmente preciso me afastar, me retirar. Beleza? Então esse vídeo foi basicamente aí sobre os comportamentos dos stalkers dentro de um relacionamento. Eu espero que você consiga lidar com essa situação e ter um novo olhar a partir da minha perspectiva. Tá bom? E aí é isso, gente. Se inscreva aqui no canal,
Comenta aqui nos comentários se você gostou e quer saber mais sobre esse assunto. E até o próximo vídeo.